Hoje a gente vai falar do tema meditação e relacionamentos. Quando a gente fala de meditação e relacionamentos, a gente pode pensar de muitas maneiras diferentes, né? Eu acho que a forma mais comum das pessoas pensarem sobre esse tema, que é muito natural e muito válida, é que à medida que você medita, que você está mais meditativo, que você aprende a estar mais em contato com você mesmo, você vai trazer essa qualidade de mais presença, de mais conexão para os seus relacionamentos. E certamente isso acontece e isso é poderosíssimo. E a gente vai falar disso aqui hoje também. Mas a gente não vai falar só disso dessa maneira mais genérica. A gente vai entrar um pouco mais a fundo de o que significa estar mais meditativo nos seus relacionamentos. O que significa trazer mais presença e conexão que a gente aprende com a meditação para as nossas interações, para os nossos relacionamentos? E como que a gente pode trazer mais ainda desse aprendizado, direcionando a maneira como a gente medita, buscando trazer mais impacto nos nossos relacionamentos através das formas que a gente escolhe para meditar. Então a gente vai falar isso tudo aqui e muito mais também. A forma mais óbvia da gente pensar do impacto da meditação nos nossos relacionamentos é essa. A gente fica mais centrado com a meditação, a gente aprende a ficar mais meditativo, mais conectado com a gente, e a gente traz isso para os nossos relacionamentos. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Tem muito mais nuances e tem muito mais até mesmo armadilhas que, se a gente não ficar atento no nosso caminho da meditação, a gente pode não ter esses frutos nos nossos relacionamentos. E eu vou começar por isso aí, por como que a gente, mesmo trabalhando muito a meditação, mesmo dedicando bastante tempo para meditar, ainda assim muita gente diz que não vê esse resultado ou não vê tanto resultado nos seus relacionamentos. Outras pessoas não, outras pessoas logo que começam a fazer um trabalho com meditação, vem imediatamente um resultado nos seus relacionamentos. Muitas vezes, quando eu converso com pessoas que têm uma prática de meditação, às vezes uma prática já de muito tempo, de meses, de muitos anos muitas vezes, né? E ainda tem muitas dificuldades nos seus relacionamentos, que não estão sofrendo muito impacto dessa prática, porque dificuldade você sempre vai ter. Você pode meditar por 50 anos, a gente vai continuar tendo dificuldades, porque nós somos seres humanos. O que a gente quer ver uma melhora contínua. A gente quer ver que a gente está progredindo, a gente quer ver que o que era antes desafios impossíveis estão ficando desafios possíveis. O que antes eram desafios possíveis estão ficando coisas mais fáceis. O que antes era fácil nem mesmo surge como um problema. A gente quer ver progresso, o nosso comportamento mudando para a gente ser algo mais próximo da nossa melhor versão. E muita gente tem uma prática de meditação por muito tempo, e mesmo assim elas mesmas não conseguem ver progresso nos seus relacionamentos que seja substancial, ou ainda é mais comum as pessoas em volta dela não conseguirem ver esse progresso. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que é muito legal quando a gente entra no caminho da meditação é que as pessoas à nossa volta começam a ver como que a gente está diferente, começam a comentar e como é que está melhor para elas também. Não que a gente está perfeito, não que a gente não tenha mais problemas, não que a gente não faça coisas que machuquem outras pessoas, mas talvez a gente faça um pouco menos disso, e de novo um pouco menos e um pouco menos com o tempo, né? E a gente a pessoa começa a ver mudanças e começa a ver progresso, longe de estarem vendo perfeição, longe de as pessoas não terem mais incômodos e você não ter mais problemas interpessoais. Mas começam a ver que coisas que você
não fazia de jeito nenhum, que era importante para um relacionamento, você começa a fazer um pouco. Ou coisas que você fazia muito de vez em quando, você começa a fazer mais, ou começa a ir mais longe. E coisas que você fazia que não eram muito boas, você começa a fazer um pouco menos. Começa a sentir progresso, e esse progresso geralmente é muito sensível para as pessoas que são muito próximas, que são íntimas. E elas comentam. Então, por que para algumas pessoas isso não acontece? Por que para algumas pessoas, ou elas mesmas, ou as pessoas à volta delas, mesmo que com anos de prática de meditação, elas, e notando muita coisa na experiência própria, na experiência íntima delas, elas não conseguem que isso vaze para a dimensão interpessoal? Quando eu converso com essas pessoas, quando eu olho, quando eu falo, tenho chance também de conhecer pessoas que estão à volta delas, geralmente o que eu encontro é uma jornada na meditação que é seletiva. Meditação, vocês já me viram falando várias vezes aqui, ela está muito ligada à coragem, né? A coragem da gente poder estar presente àquilo que está rolando com a gente, que muitas vezes é difícil e desafiador, né? Coragem de olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, de estar presentes a eles e poder agir de uma forma que vai em direção ao que é importante para a gente, mesmo quando isso traz sentimentos e pensamentos desafiadores. Então, pessoas que têm uma prática de meditação geralmente estão acostumadas a crescerem nessa coragem. Isso que é a prática de meditação, na visão do Maestro Funcional, passa por a gente crescer e viver mais e mais essa coragem de viver com o que está dentro da gente. Mas em algumas pessoas eu encontro uma coragem seletiva, uma coragem que ela acontece e ela se expande em alguns contextos e não em outros. Principalmente quando a gente está falando dessa dimensão interpessoal, uma coragem que acontece no contexto pessoal, a pessoa com ela mesma, capaz de estar ali sentada, de olhos fechados, observando os seus pensamentos, mesmo que sejam difíceis, observando os seus sentimentos. Mas na hora que ela está de frente para outras pessoas, ela não consegue viver essa mesma coragem. No contexto interpessoal, essa habilidade corajosa de estar diante dos seus sentimentos, sensações e pensamentos que são difíceis não se transfere. E geralmente isso pode acontecer sozinho, essa transferência, mas muitas vezes isso precisa ser praticado explicitamente. E a gente consegue corrigir através disso. Vou falar disso mais um pouco já já. Mas o que eu quero dizer com essa coragem não se transfere é que se a gente está sentado, meditando, de olhos fechados, observando nossos pensamentos, observando nossos sentimentos, e, portanto, tendo coragem de ficar presente a isso, né? E a gente vai aprendendo isso, e a gente se acostuma nesse ambiente, nesse contexto, a estar meditativo, a estar aberto. Na hora que a gente vai para o outro, fica tudo muito mais complexo. Quando a gente está meditando sozinho com a gente mesmo, a gente está num lugar geralmente silencioso, ou a gente não tem ninguém perturbando a gente, interagindo com a gente, chamando a gente pode ser capaz de então se abrir de uma forma que, quando a gente está de frente para o outro, isso tudo é bagunçado, isso tudo se torna mais difícil. E para alguns, isso não se torna nem mesmo possível, a não ser através de uma prática direcionada para isso. Por quê? Por que é diferente quando a gente está de frente para o outro? Quando a gente está interagindo, quando a gente está num contexto interpessoal, o outro a gente não controla. Quando a gente está sozinho, de olhos fechados com a gente pode dizer, a gente não controla nossos pensamentos, não controla nossos sentimentos, mas a gente meio que controla um pouco. A gente pode prestar atenção mais em uma coisa, mais em outra. É, de alguma forma, um ambiente mais conhecido da gente, um pouco mais controlado. Quando o outro está à nossa frente, o outro, certamente, a gente não controla. Ele vai falar coisas, ele vai fazer coisas, ele ou ela, que a gente não espera. Mais do que isso, que a gente não gosta, que a gente não quer.
que apertam os nossos botões, que nos desafiam diretamente. E isso é difícil pra caramba. E por mais que a gente tenha aprendido a ficar centrado quando a gente está sozinho com a gente mesmo, meditando, observando nossa respiração, nossos pensamentos, nosso corpo, quando tem um outro ali, é um monte de estímulos diferentes. A gente tem que estar prestando atenção no que o outro está fazendo, no que o outro está falando. A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro para tentar antecipar o que o outro vai fazer com a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente está imaginando se o outro está julgando a gente ou não. A gente pode evitar a gente julgar a gente mesmo, ou a gente ter uma outra relação em relação aos nossos julgamentos, uma relação mais acolhedora quando a gente está sozinho, de olhos fechados, meditando. Mas quando o outro está à nossa frente, a nossa tendência é ficar imaginando todos os julgamentos que o outro pode estar fazendo da gente. E é muito mais difícil a gente sair disso. Eu estava dizendo como que, por mais que para muita gente a prática de meditação seja algo que vem se aprofundando quando se está sozinho, de olhos fechados, consigo mesmo, na hora que se está de frente do outro, às vezes esse centramento não se transfere, essa conexão não se transfere. E a gente encontra pessoas que são meditadores de longa data, que não fizeram progressos significativos na maneira como interagem e se conectam com outras pessoas. E eu estava dizendo como isso é compreensível quando a gente começa a ver como que o contexto interpessoal é extremamente mais complexo. Ele tem outra pessoa ali que está nos desafiando. A gente tem um outro ali que a gente pode estar imaginando que está fazendo julgamentos da gente, ou pode até estar fazendo mesmo e nos dizendo. Então a gente tem muito menos controle e requer toda uma outra aplicação dessa habilidade da atenção plena no contexto interpessoal. Então, quando eu encontro com pessoas assim, a gente começa logo a fazer práticas de mindfulness interpessoal, como a gente faz comumente no mindfulness funcional, né? E de trazer esse treinamento da atenção plena para esse contexto, para quando você está interagindo com o outro. A gente começa a explorar as possibilidades dos relacionamentos que essa pessoa tem no seu dia a dia, os relacionamentos mais importantes e mais difíceis, mais desafiadores, e como que a gente pode trazer passo a passo, aos poucos, a atenção mais plena para esses relacionamentos. E a gente vai falar mais disso aqui, como que a gente pode fazer isso. Porque a verdade é que, mesmo para aquelas pessoas que veem a sua prática de meditação transformar a sua interação com os outros, se essa prática for feita também num contexto diretamente interpessoal, esse impacto na sua relação, nos seus relacionamentos, vai ser ainda muito mais profundo, muito mais rápido, muito mais intenso, muito mais transformador. E aí a gente começa a entender como que a meditação ela age diretamente nesse contexto interpessoal. E aí começa a ficar mais claro o que é que a meditação faz com a gente nos nossos relacionamentos. Então vamos olhar para esses aspectos. Agora que a gente falou um pouco da necessidade de se entender o contexto interpessoal, o contexto de relacionamentos, como um contexto distinto, como algo diferente que acontece daquele contexto quando a gente está sozinho, meditando de olhos fechados. Vamos olhar para o que acontece nessas horas que a gente está interagindo, se relacionando com os outros, que é tão diferente, que é tão mais difícil muitas vezes. Então vamos olhar para formas bem concretas que a meditação transforma os nossos relacionamentos quando a gente está nesse contexto interpessoal. Vamos começar a mergulhar mais fundo em algumas das coisas que eu já comecei a trazer. A primeira coisa, né, que a gente nota quando a gente se coloca diante do outro e a gente está mais meditativo e a gente observa os nossos pensamentos, é que geralmente costuma ser que os nossos pensamentos, que a gente se acostuma a observar
na meditação sozinho, individual, como sendo de uma determinada forma, pensamentos caóticos que vão para um lado, vão para o outro, disso ou daquilo. Quando tem uma pessoa na nossa frente, esses mesmos pensamentos, eles começam a ganhar outras dimensões. Como eu falei antes, algo que é muito comum é a gente ter mais pensamentos sobre o que o outro está pensando da gente. A gente ter mais pensamentos sobre o que a gente pensa do outro. A gente começa a ter pensamentos comparando a gente a outras pessoas. Então, existe toda uma classe de pensamentos que, embora a gente também observe quando a gente está meditando sozinho, geralmente se torna muito mais intenso, muito mais forte, muito mais presente quando a gente está se relacionando com os outros e buscando se relacionar de uma forma mais meditativa. E aí, o que a gente faz com isso? A gente precisa se treinar a estar presente a esses pensamentos e saber que eles vão vir e que vem para a gente e que vem para o outro também e que vem para todo mundo que a gente conhece. E que está tudo bem esses pensamentos estarem aí. E que a gente pode notar esses pensamentos, esses julgamentos. A nossa mente fica fabricando julgamentos o tempo todo, principalmente no contexto interpessoal. Porque através da nossa evolução, de alguma forma foi útil a gente fazer julgamentos sobre a gente mesmo, sobre os outros e nos compararmos. Só que como várias coisas que foram úteis na nossa evolução, isso pode acabar se perdendo, né? Foi útil a gente acumular uma gordura abdominal quando a gente tinha acesso a mais calorias, mas a gente acabou exagerando isso no mundo moderno. Da mesma maneira, esses julgamentos acabam sendo exagerados e a gente passa a ter esse excesso de julgamentos na hora que a gente não quer, principalmente nos nossos relacionamentos. Quando a gente está diante do outro, a gente vai poder aprender, sendo mais meditativo, a notar os julgamentos que a gente faz do outro. A gente vai aprendendo a notar os julgamentos que a gente imagina que o outro faz da gente. E com isso, a gente vai lidando com esses julgamentos da mesma maneira que a gente faz na meditação, quando a gente está sozinho, individualmente. A gente vai simplesmente observando eles e deixando eles passarem. Sem a gente precisar brigar com eles, sem a gente precisar dizer que é errado, sem a gente precisar tentar mandar embora. Mas também sem a gente precisar não fugir e tentar não olhar para eles. Porque as duas coisas são problemáticas. A gente aprende o tempo todo, quando está falando de meditação individual, a não fugir, não brigar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E o mesmo acontece quando a gente está trazendo a meditação para os relacionamentos. Né? Quando a gente tenta fugir ou brigar com esses julgamentos, brigar porque não, esses julgamentos estão errados, fugir, não vou olhar, eu não tenho esse tipo de julgamento de mim mesmo, do outro nessa situação, vou pensar em outra coisa. A única coisa que a gente faz é que a gente deixa de notar eles ou a gente fortalece, eles vêm ainda com mais força. É aquela coisa que eu sempre brinco aqui, quase toda live eu falo de novo aquele exemplo de tenta não pensar no elefante cor-de-rosa, você vai pensar no elefante cor-de-rosa. Tenta brigar com o elefante cor-de-rosa que você está pensando, ele vai vir mais forte. Tenta brigar com os julgamentos que estão vindo sobre você mesmo e sobre o outro. E eles vão vir mais fortes. E o fato é que esses julgamentos vêm. Quando a gente fala não julgar, a gente está falando de, inclusive, não julgar os nossos próprios julgamentos. Né? A gente está falando de deixar esses julgamentos virem sem a gente oferecer resistência. A gente está falando de não brigar com esses pensamentos que vêm. Mas a gente não está falando em tentar ficar sem julgamentos automáticos, porque eles, num primeiro momento, fazem parte de como a gente se habituou a se relacionar com pessoas. Então, a primeira coisa, quando você está buscando trazer a sua meditação para um relacionamento, trazer os benefícios da meditação para um relacionamento, é se permita estar consciente, uma consciência sem julgamento desses julgamentos. Ou seja, observe esses julgamentos sem julgamentos, no sentido de você não precisa falar que esses julgamentos são ruins, que esses julgamentos são bons. Ah, você acha o outro isso ou aquilo, você acha o outro feio ou você acha o outro inteligente. Observa
que isso passa por você. Você acha que o outro acha que você é feio, que o outro acha que você é burro. Observa que esses pensamentos estão passando. Esteja consciente deles, esteja presente a eles. E nota o que eles fazem ou tentam fazer com você. E só aí você começa a ganhar maestria sobre isso. Porque se você tenta se controlar para não ter esses pensamentos então acabam controlando você. Mas se você se permite estar consciente deles, você se permite observar o que eles fazem com você, você pode observar esses efeitos e mesmo assim agir da maneira que seja melhor para você e para outra pessoa. Recapitulando um pouco o que eu falei. Primeiro eu falei como que para muita gente os benefícios da meditação, de uma prática de meditação, acabam não se transferindo para os seus relacionamentos. Ou mesmo alguns que se transferem, não se transferem tanto quanto poderia. E eu comecei a dizer que isso é porque são contextos muito diferentes. O contexto, quando a gente está se relacionando com outro, é muito mais complexo, muito mais desafiador. E a gente precisa trazer essa prática intencionalmente. É preciso expandir essa coragem, e meditação tem muito a ver com coragem, a gente sempre fala disso aqui no Mindset Funcional, e é preciso trazer essa coragem para esses relacionamentos. E eu comecei falando, então, desse primeiro passo, de simplesmente observar os seus pensamentos, observar como seus pensamentos mudam quando você está diante de outra pessoa, interagindo com outra pessoa. É muito difícil a gente fazer qualquer coisa meditativa quando a gente está interagindo com o outro, porque tem tanta coisa acontecendo, o outro está falando, a gente está falando, o outro está fazendo alguma coisa, a gente está fazendo. Por isso a gente tem uma série de meditações que ajudam a gente a trabalhar e a desenvolver essas habilidades no contexto interpessoal. Tem diversas meditações interpessoais que a gente vai praticando isso de uma maneira bem guiada, de uma maneira bem passo a passo, que a gente vai construindo essas habilidades. Mas as habilidades são essas. Primeiro, ser capaz de observar os nossos pensamentos, os nossos julgamentos sociais. E é disso que eu estava falando há pouco. Se permite notar, enquanto você está com outros julgamentos que surgem, e como que esses julgamentos mudam você. Tanto os seus julgamentos sobre o outro, ou os seus julgamentos sobre os julgamentos que o outro faz sobre você. Então isso no campo dos pensamentos é algo muito distintivo do contexto interpessoal. Depois, observa os seus sentimentos. Que sentimentos que rolam quando você está com o outro? E como que eles são diferentes à medida que o outro fala ou age de determinadas formas? Quando uma outra pessoa faz alguma coisa que você se sente incomodado, se sente irritado, se sente com raiva, se sente ameaçado, se sente com medo, se sente amado, se sente feliz, se sente grato. Como é observar o que rola com o outro, algo que o outro faz ou fala que acontece em seguida, algo que você sente que é muito distintivo. Como é que é poder notar isso? E como é que é, da mesma maneira que eu falei em relação aos pensamentos, notar como é que isso tende a transformar como você age. Como é que isso tende a mudar as propensões que você tem a agir de uma forma ou de outra. Então talvez você comece a notar, olha só, quando o outro fala determinado tipo de coisa para mim, aquela pessoa, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, eu fico extremamente irritado. E nessa hora eu costumo falar em seguida alguma coisa atravessada para outra pessoa. Olha só, que interessante poder observar isso. Então da próxima vez, talvez eu possa olhar, ver o outro falando alguma coisa, isso ser um gatilho para eu poder começar a perceber, será que agora eu vou ficar irritado? Perceber que eu fiquei irritado, falar, olha que interessante, eu fiquei irritado. E agora, será que eu vou falar aquela coisa que nunca dá certo quando eu falo, mas eu falo porque me alivia dessa irritação? E aí você escolher não falar aquilo que você sempre fala quando fica irritado e nunca funciona, e nunca é bem, e só piora as coisas. Então, esse tipo de observação a gente começa a ganhar quando a gente começa a observar os nossos sentimentos que surgem ou que se intensificam em resposta depois de determinadas falas ou ações de outras pessoas.
e a gente observar as nossas ações que costumam vir depois desses sentimentos. E aí, o barato da meditação é perceber que a gente tem liberdade, que o outro pode falar aquelas mesmas coisas ou fazer aquelas mesmas coisas. A gente pode sentir aquilo que a gente sempre sente. A meditação não vai diretamente mudar o que a gente sente no primeiro momento, mas a gente pode escolher agir de outra maneira, porque a gente notou como o outro age, a gente percebeu como a gente se sente, a gente está presente a tudo isso. E aí a gente pode, por estar consciente, por estar plenamente presente, a gente pode escolher como agir. A gente vai agir de novo de um jeito que a gente sabe que não é bom, que piora a situação, que faz o outro agir de uma maneira que a gente quer menos ainda. Porque geralmente esses são os grandes problemas nos relacionamentos. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que nos relacionamentos, mesmo com pessoas diferentes, a gente tende a ter os mesmos padrões, em que a gente responde de determinada forma a determinadas situações interpessoais, que não ajudam, que só pioram a situação, mas que a gente não consegue ou nem ver, ou quando ver, não fazer diferente. Então, estar meditativo no nível dos sentimentos, como eu estou falando agora, falei dos pensamentos antes, é a gente poder perceber esses sentimentos, principalmente aqueles que são mais difíceis, poder perceber o que acontece antes deles, o que o outro faz antes, que geralmente a gente se sente assim, e perceber o que geralmente acontece depois, como é que a gente age depois. E aí a gente poder escolher. E aí a gente poder utilizar dessa observação, dessa consciência, para mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, experimentar fazer alguma coisa diferente. Como é que será agir de um jeito diferente quando eu sinto essa irritação, quando eu sinto essa raiva, quando eu sinto essa tristeza, quando eu sinto essa mágoa? Ao invés de agir como eu sempre ajo, como eu costumo agir, como é que será eu agir a partir de mais consciência? E esse é uma grande sacação que as pessoas têm geralmente muita dificuldade de entender em relação a como a meditação influencia nossos relacionamentos. As pessoas acham que com a meditação elas vão se sentir maravilhosas e por isso elas vão agir de forma maravilhosa no seu relacionamento, né? E acham que, como alguém aqui falou, que eu estou transmitindo paz, e muitas vezes as pessoas falam: Alan, você está sendo acolhedor, você está sendo amoroso. E muitas pessoas interpretam com isso porque eu devo então estar me sentindo com muita paz, amoroso e acolhedor o tempo todo. E a meditação ajuda a gente a sentir mais assim ao passar do tempo. Mas é muito fácil a gente agir e transmitir paz e acolhimento e amor e doçura quando a gente está só sentindo coisas boas. O difícil é a gente perceber que a gente, em muitos momentos, não vai estar sentindo coisas boas, que o outro vai fazer alguma coisa que vai doer, que vai dar raiva, que vai dar irritação, que vai deixar a gente maluco. E como é que é, ainda assim, a gente poder devolver o que for melhor para a gente, melhor para a relação naquele momento? Poder devolver paz, poder devolver doçura, poder devolver aquilo que a gente quer dar e não simplesmente cuspir aquilo que a gente está sentindo para a gente ter um alívio momentâneo. E isso traz várias questões. Primeira questão tem a ver com isso que eu disse. As pessoas estão esperando os seus sentimentos mudarem primeiro para aí elas agirem. Eu tenho que primeiro sentir uma paz para poder não criar conflito e agir de uma forma pacífica. Primeiro eu tenho que sentir muito amor, né, para aí poder agir de uma forma doce, não de uma forma amarga, ríspida com o outro. Não é disso que se trata a meditação. E não é disso que se trata aplicar meditação nos relacionamentos. Meditação nunca se trata de mudar sentimentos ou pensamentos diretamente. Se trata de trazer consciência e mudar como a gente age. Os pensamentos e sentimentos vêm a reboque. Quando vem. Mas o que a gente pode fazer é estar presente, é estar consciente
em mudar como a gente age. É notar, caramba, agora, mesmo sentindo com raiva e vontade de acabar com a cara do outro, eu vou agir com paz, eu vou agir trazendo paz, porque isso é importante para mim, porque eu estou plenamente consciente de que essa raiva está presente, de que o outro fez alguma coisa que apertou um botão. E a partir dessa consciência, eu posso agir com a paz que faz parte dos meus valores, que é aquilo que é importante para mim. Essa paz que não é um sentimento nesse momento, mas é muito mais que um sentimento, é um valor. Eu posso deixar os meus valores guiarem a minha ação. E não os sentimentos que estão cada hora indo para um lado. Né? Os valores são como uma bússola. Os sentimentos são como o vento que vai para qualquer lado. Né? Quando você está navegando, você quer usar os ventos para você ir onde a bússola está dizendo. Aí você pode ir para lá e para cá. Claro que os ventos vão ter uma influência muito forte. E se você estiver só tendo um vento contra, o tempo todo vai ser difícil. Mas você não tem só a vela. Né? Você não está movido só aos ventos. Você quer usar os ventos também, mas você tem um motor. Você tem que descobrir esse motor que pode ir até mesmo contra o vento do que você está sentindo no momento. E esse motor são os seus valores. E você aprende a se conectar mais com o que é importante com você, com os seus valores, no caminho da meditação. E aí você usa isso no relacionamento. Então essa é uma grande ilusão que impede essas pessoas que estão praticando meditação de ter os benefícios da meditação nos seus relacionamentos. Elas esperam, não, eu sinto coisas tão maravilhosas quando eu estou meditando, e aí eu quero sentir essas coisas maravilhosas primeiro quando eu estou me relacionando com os outros, para aí eu agir de forma maravilhosa com os outros. Mas não é assim que funciona. Quando você está sozinho meditando, talvez seja mais fácil sentir um monte de coisas maravilosas, porque não tem ninguém ali apertando seus botões. Quando você está e certamente quando você começa a meditar, não é só coisas maravilhosas que você nota, mas com o tempo é mais fácil você ficar mais com as coisas mais maravilhosas, porque você a prática vai te trazendo mais e mais disso. Mas quando você está de frente do outro, é muito mais difícil. Vai vir tudo aquilo que é desafiador. Vai vir, como eu disse, raiva na hora que você quer trazer a paz. Vai vir amargura na hora que você quer trazer doçura. Vai vir confusão na hora que você quer trazer foco. E a capacidade de trazer a meditação para os relacionamentos passa muito por a gente poder ter essa maestria de estar presente tão profundamente os nossos sentimentos, perceber, olha, eles estão aqui. E eu não são eles que estão me levando. Eu tenho um leme que pode me levar para onde eu vou, dependendo de quando o vento está batendo. E ainda mais eu posso ligar um motor que, independente de ter vento ou não, o vento está vindo contra, eu posso na direção que é importante. A Cacilda está dizendo, parabéns, muito bom em seus ensinamentos, mas, por favor, quando o outro é apático e não age, para sair da inércia, mesmo estando com muitos problemas, não temos que dar uma sacudida para acordar? Ótima pergunta. Depende do que a gente chama de sacudida. É claro que, em muitos sentidos da palavra sacudida, a gente tem mais que dar uma sacudida. Isso faz parte de ser amigo de alguém. Você não gostaria que te desse uma sacudida quando você precisa de uma sacudida? Agora, uma sacudida ela não precisa ser coercitiva, ela não precisa ser algo que você ameaça machucar o outro, por exemplo. Né? Levanta aí, senão eu vou fazer isso com você, vou começar a te xingar, vou fazer alguma coisa que você não gosta. Uma sacudida pode ser lembrar o outro o que o outro tem de melhor. Uma sacudida pode ser você dar o seu exemplo, se sacudindo e mostrando como é que você pode estar agindo diferente, convidar o outro para estar junto com você. Então tem muitas formas que a gente pode dar uma sacudida, que são sacudidas acolhedoras. Mas eu concordo com você. A sacudida é muito importante. A gente fala muito da sacudida, geralmente a gente chama de evocar coragem no outro. Então a gente estuda bastante no Mindset Funcional várias formas da gente evocar o comportamento de coragem no outro. Né? Como é que a gente cria uma situação para ajudar o outro a ir e agir com coragem, que é uma forma de dar a proverbial
sacudida, né? Então faz muito sentido isso para mim. Eu estava falando como é que, quando eu falei dos pensamentos e a gente está consciente dos nossos julgamentos e deixar eles passarem, e dos julgamentos que a gente imagina que os outros estão fazendo da gente. Falei dos sentimentos, como é que a gente precisa estar consciente, aprender a estar consciente quando o outro faz alguma coisa e aí a gente nota algum sentimento na gente e a partir daí, geralmente, a gente costuma agir de uma forma e se essa não for a melhor forma, como é que é a gente, então, aprender a notar o que o outro faz, aprender a notar como a gente sente, e a partir dessa presença, dessa consciência, a gente aprender a agir de outra maneira, né? E que a gente não tem que esperar sentir diferente, que a meditação não vai fazer a gente sentir diferente para aí a gente agir de outra maneira, é o contrário. A meditação vai dar para a gente a consciência, para a gente poder estar presente ao que a gente está sentindo e aprender, não importa o que a gente está sentindo, agir de uma forma melhor. E aí, geralmente, a gente acaba sentindo outras coisas também. E aí, os sentimentos costumam mudar a reboque. Mas não é isso que a gente faz diretamente. E outra coisa que as pessoas geralmente questionam é: mas espera aí, você não tem que ser autêntico? Você não tem que simplesmente fazer o que você está sentindo? Né? E eu acho que a meditação nos relacionamentos passa por a gente compreender melhor o que significa autenticidade nos relacionamentos, né? Autenticidade, então, significa se você tá ranzinza, você tá de mau humor, então é você falar coisas atravessadas e desagradáveis para as outras pessoas, porque afinal você está se sentindo desagradável. Se você está com raiva, é você então fazer ataques verbais ao outro. Será que isso é autenticidade? Se você, vou até colocar outro tipo de sentimento, para você ficar bem claro que, né, como é que a autenticidade pode interpretada dessa forma não funciona. Se você está com um desejo atraído por uma pessoa, não importa a situação, o contexto e quem seja a pessoa, então você deveria estar dizendo e falando da sua atração por essa pessoa. Claro, muitas vezes, sim, você deveria estar falando, e ótimo, que bom vai falar. Mas todas as vezes você tem que ser autêntico, então, e não importa quem seja a pessoa, e qual a relação que você tem com ela, em que contexto você está. Então, acho que esses exemplos mostram que essa tal da autenticidade, se a autenticidade é uma coisa boa e desejável, então ela não deve querer dizer isso, né? E eu não chamo essas coisas, isso para mim não é autenticidade. Você, né, você está com raiva, você agir de uma forma mais agressiva e atacando, você tá ranzinza e você falar coisas atravessadas e deixar de ser doce, e tá com raiva e deixar de agir com transmitindo paz, ou você tá sentindo atração por alguém, não importa quem seja, não importa qual contexto, não importa qual situação, você vai falar ou talvez até agir né, a partir disso. Afinal, é autenticidade? Não! Isso não é autenticidade, né? Isso é falta de atenção plena. Isso é falta de você poder notar e perceber o que são os sentimentos que estão presentes agora em você, seus pensamentos, sentimentos, sensações, e poder escolher como é que você quer agir a partir dos seus valores nessa situação, tendo plena consciência dos seus sensações, sentimentos e pensamentos. A autenticidade, para o mindset funcional, que é a perspectiva que a gente está olhando aqui, é você agir de acordo com os seus valores, não de acordo com o que você está sentindo. Sim, a autenticidade, muitas vezes os seus valores são você, em determinadas situações, principalmente situações em contextos íntimos, pessoas que você tem intimidade, que você quer ter, se é você falar dos seus sentimentos, se colocar vulnerável e falar do que você está sentindo, geralmente faz parte dos nossos valores. Mas é muito diferente a gente falar dos nossos sentimentos porque é um valor para a gente compartilhar como a gente se sente, e aí a gente vai entender como e quando falar dos nossos sentimentos e com quem, e a gente simplesmente falar e expressar nossos sentimentos porque a gente chama de autenticidade. Se a gente sente, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que, como se estivesse cuspindo, vomitando o que quer que está sentindo, né? Então, esse questionamento surge muitas vezes. Mas a autenticidade, eu sou autêntico, então eu sinto e eu faço. Não, para mim isso não significa ser autêntico.
para mim significa que você é que nem um daqueles papéis numa ventania, né, de um ciclone que é jogado para um lado, é jogado para o outro, o sentimento vai para um, você vai para outro, e você não tem direção. A autenticidade, para mim, é você poder agir autenticamente com relação aos seus valores, sendo autêntico em relação ao que é importante para você, a quem você é, e não a quem você está naquele momento, porque o vento soprou de uma raiva, ou de um desejo, ou de uma profunda irritação ou tristeza, ou até de um medo, ou de uma confusão. Mas você poder agir de acordo autenticamente com quem você é. E a gente chama de quem você é aqui no Mais Funcional, basicamente, esse conjunto de valores do que são importantes para você, que dão a direção do que a gente chama que tem essa construção do nosso self, do ponto de vista do Mais Funcional. Então, peraí, eu estou vendo que tem vários comentários aqui. Deixa eu encontrar aqui o fio da meada dos comentários. A Cleide aqui, se manifestando aqui, batendo palmas. Obrigado, Cleide. A Laura falando, Alan, pode falar um pouco sobre a autocompaixão para os momentos nos quais não somos quem gostaríamos de ser? Importantíssimo, vou falar disso, Laura. Então, o que a gente faz, então, nesses momentos que a gente não é quem a gente gostaria de ser? Que talvez a gente tenha até agido como quem a gente não foi, como quem a gente não é, como que não tem agido de uma forma autêntica, nesse sentido da palavra autenticidade que a gente dá no Mais Funcional, não tem agido em consonância com os nossos valores, né? Em consonância com quem a gente é, com a nossa melhor versão. Quando a gente observa que a gente agiu assim, né, a última coisa que vai ajudar a gente é a gente brigar com a gente mesmo, né? Ou a gente tentar fugir e fingir que não fez nada e não olhar para isso. De novo, nem brigar, nem fugir, nem brigar. A gente está sempre falando disso aqui, em relação à prática de meditação. O que a gente faz é acolher, e aí vem o que a Laura estava falando. O que a gente faz é a gente poder ter compaixão da gente mesmo. Mas tudo bem, a gente não foi o nosso melhor. Em outras palavras, a gente errou. O melhor que a gente pode fazer agora é ser o nosso melhor daqui em diante. É poder a gente se reconhecer como seres humanos, né? E reconhecer que a gente não agiu da melhor forma. Agora, isso também pode acontecer num estágio até anterior. Para muitos de nós, a gente já pode se sentir, a gente já pode querer brigar com a gente mesmo quando a gente ainda nem agiu de uma forma que não é o melhor, mas só para a gente estar sentindo coisas que a gente considera que não são boas. Ou estar pensando coisas que a gente considera que não são boas. E aí a gente ainda nem agiu, então a gente ainda nem errou, digamos assim. Mas tem muitos de nós julga e briga com a gente mesmo e tenta fugir dos nossos pensamentos e sentimentos que a gente acha que não são bons. E aí a gente também traz a autocompaixão, mas no sentido de a gente poder acolher e falar, esses sentimentos, esses pensamentos fazem parte da gente, eles podem estar aqui. A gente pode diretamente mudar como a gente age no mundo aí fora, mas a gente não pode diretamente mudar como a gente sente, como a gente pensa. Esse é um tema comum aqui de quem tem me ouvido falar nas lives, um tema comum em mindfulness funcional, né? A gente não muda diretamente, não força diretamente os pensamentos para mudar. É claro que eles acabam mudando, é claro que os sentimentos acabam mudando, mas não é algo que a gente diz, agora eu vou ter outros pensamentos, eu vou ter outros sentimentos. Porque isso acaba tendo um efeito contrário. Então, para muitos de nós, é difícil até perceber, como eu estava recomendando antes, caramba, eu tenho esses sentimentos difíceis, eu tenho esse sentimento de raiva, mas eu sou uma pessoa boa, como eu posso ter esse sentimento de raiva? Sim, você pode ser uma pessoa boa e ainda assim ter esse sentimento de raiva. Ah, não, mas eu sou uma pessoa sem preconceitos, mas está me vindo esses julgamentos sobre todas as coisas que eu estou vendo nessa pessoa, desde o dedão do pé até a ponta da cabeça, tudo que eu estou vendo em relação a essa outra pessoa, um monte de julgamentos. Sim, você pode ser uma pessoa boa,
mas você pode observar que automaticamente vem um monte de julgamentos que fazem parte da sua história e do que você passou e do que você foi submetido ao longo da sua vida. O que vai fazer a gente ser ou não ser algo é a maneira como a gente age. E mesmo quando a gente age não sendo o nosso melhor, ainda assim a gente quer poder demonstrar compaixão com a gente mesmo para que a gente ainda aumente a probabilidade da gente agir melhor da próxima vez. Porque se a gente não acolher, se a gente brigar com a gente provavelmente vai ficar muito mais nessa briga do que sendo capaz de perceber o que acontece com a gente para a gente poder agir de uma forma mais meditativa, mais consciente da próxima vez. Primeiro, eu estou aqui sempre falando sobre isso, você é novo nesse canal, nessa página, curte aqui a página, curte o canal, passa a seguir a gente aqui no YouTube, bota o sininho, isso é muito importante para você, até para os algoritmos aí ajudarem a expandir a gente, né? Convidem outras pessoas, mas não fica só em me ouvir falar. Tem muitas gravações de outras lives que você pode ouvir sobre vários temas relacionados à meditação, a mindfulness, da perspectiva do mindfulness funcional, mas vem praticar. Nós temos aulas abertas, online, gratuitas, várias aulas por semana com vários instrutores formados de mindfulness funcional, em que a gente pratica a meditação interpessoal, em que a gente treina a habilidade de estar mais presente aos nossos pensamentos, sentimentos, sensações, enquanto a gente está interagindo com o outro, de uma forma que é gradual, de uma forma que é estruturada e ordenada, e ajuda então a gente a crescendo essa habilidade. E, portanto, os benefícios da meditação, quando ela é treinada dessa forma interpessoal, chegam muito mais rapidez e muito mais profundamente a transformar os nossos relacionamentos, e as pessoas à nossa volta começam a sentir muito mais e muito logo os impactos na forma como a gente age. Então fica esse convite, não fique só aqui, é muito bom me ouvir, é muito bom refletir, mas vem também experimentar. Nosso site, mindfulfuncional.com.br, tem sempre uma parte de agenda, eu dou a cada 2 semanas uma aula aberta, mas temos vários outros instrutores maravilhosos que dão várias aulas de mindfulness funcional, e sempre a gente tem um componente individual da meditação, da gente estar de olhos fechados e olhando para dentro, e a gente também tem o componente da gente estar meditando com o outro e treinando a atenção plena no contexto interpessoal. Então fica aqui o convite para você experimentar isso também. E nós estamos abrindo inscrições, já, acho que, se eu não me engano, na próxima semana, para mais uma turma da pós-graduação em Mindfulness Funcional, que é uma especialização reconhecida pelo MEC, pela FATEC do Paraná, e em parceria com a Escola de Mindfulness Funcional, em que a gente treina especialistas em mindfulness funcional. Entre outras coisas, você vai poder ser um instrutor de mindfulness funcional, mas também você vai poder aplicar na sua prática, se você tem uma prática uma prática clínica ou outro tipo de prática, que você vai poder aprender a incorporar intervenções de mindfulness funcional na sua prática profissional, né, que você já faz. É isso, gente. Obrigado. E na terça que vem eu estou aqui novamente. Não deixem de seguir, se você ainda não seguiu, o canal, a página, botar o sininho, curtir esse vídeo, tudo mais, que isso faz diferença. Vai no nosso site e a gente se vê na terça que vem, às 19 horas, com mais uma live da série Meditação Não é o que você pensa. Muito obrigado e até logo.